Estamos aqui de volta com o Dr. Ronald e agora vamos conversar, continuar conversando na realidade um pouco mais com relação a esses distúrbios hormonais, e suas consequências frente à depressão, Dr. Ronald. Olha, a depressão, como eu falei para você, como a gente estava comentando no bloco anterior, todas as doenças são de cunho inflamatório. É importante a gente ter essa ideia, a gente saber disso aí. O que acontece? A depressão, e é importante a gente falar a desse respeito, Valesca, pelo mês que nós estamos, no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, porque o pior desfecho de uma depressão é o suicídio. O que acontece? O nosso cérebro, ele precisa de substâncias que comunicam os neurônios, Isso. E substâncias que se encaixam nos receptores ali dentro do nosso cérebro, que vão mandar a ordem daquilo que eles querem que faça para que a gente mantenha a nossa fisiologia normal. O que acontece? Lá no nosso intestino é onde a gente produz a grande maioria dos nossos neurotransmissores. Tanto é que você, como psicóloga, sabe muito bem disso, que o nosso intestino é chamado de segundo cérebro. Isso. E por que ele é chamado de segundo cérebro? Porque fora do nosso sistema nervoso central, no plexo submucoso do intestino, é onde a gente tem a nossa maior quantidade de neurônios. Então, e esses neurônios se comunicam através de neurotransmissores. O que acontece? Quando você tem esses neurotransmissores, é importante lembrar que aqueles que são produzidos no intestino, eles não ultrapassam a barreira hematolicórica para poder atuar no nosso cérebro, Então, de que maneira isso funciona, Ronald? Vamos lá. Volta novamente para a questão da alimentação e para a questão do estresse. Quando você come uma proteína, você vai digerir essa proteína e você vai quebrar ela em vários pedacinhos chamados de aminoácidos. Então entenda como uma proteína se ela fosse uma palavra bem grande e esses aminoácidos são as letrinhas, As nossas células intestinais, elas são células assim, bem grudadinhas. Então, quando você come uma proteína que você digere essa proteína, você quebra ali, e aí um aminoácido vem aqui, atravessa essa célulazinha intestinal, e quando essa célulazinha cai na nossa corrente sanguínea, o nosso sistema de defesa vem ali e fala assim, eu te conheço, vai cumprir o teu papel. E ele dá a volta e vai embora. Porém, quando você tem uma alimentação inadequada, rica em açúcares, em alimentos inflamatórios, você vai provocar aquilo que a gente chama de disbiose, que é simplesmente um excesso de bactérias ruins e uma diminuição das bactérias boas. E o que isso provoca? Isso provoca uma inflamação nas células intestinais. Então aquelas células que eram grudadinhas assim, elas vão se afastar. E por esse buraquinho aqui, por esse meio, vão passar ali fragmentos de vírus, fragmentos de bactérias, toxinas e principalmente pedaços de proteínas mal digeridas, ou seja, várias letrinhas daquelas juntas, vários aminoácidos. E quando um fragmento de proteína desse tem acesso à nossa corrente sanguínea, o nosso sistema autoimune chega ali e fala assim, eu não te conheço, você é um invasor, E vai começar a marcar aquilo ali com anticorpos para que as outras células de defesa venham e deem um combate. Porém, se por um mecanismo que a gente chama de mimetismo molecular, aquela sequência de letrinhas, ou seja, a sequência de aminoácidos, foi exatamente igual à mesma sequência de aminoácidos do teu tecido tireoidiano, todo o teu sistema autoimune vai agredir a tua tireoide achando que é um invasor. E aí, se você tiver uma predisposição genética, você vai desenvolver uma tireoidite Hashimoto. Se for igual a do cérebro, vai desenvolver uma esclerose múltipla, pele, lúpus, psoríase, vitiligo, ou seja, essas doenças autoimunes começam aí. Mas não bastasse isso, lá no nosso intestino, onde a gente produz muitos neurotransmissores, a gente tem um processo inflamatório. E esse processo inflamatório ele é capaz de alterar uma série de substâncias que penetram no nosso cérebro para poder formar aqui dentro os nossos neurotransmissores. Vamos dar um exemplo muito simples, a serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, da alegria, da felicidade. O que vai acontecer? Para que eu forme a serotonina, eu tenho que comer um aminoácido chamado triptófano. Quando eu chego no intestino saudável, eu quebro esse triptófano em outra substância, vou transformar isso em 5-hidroxitriptófano,
que é essa substância que vai entrar na nossa cabeça e produzir serotonina, que vai manter o nosso estado de felicidade. Mais além ainda, é da serotonina onde você produz a melatonina, que é um hormônio. Então, se você não tem serotonina, além de você ficar depressivo, você não vai dormir direito, né? Isso. E aí você se lembra também que eu falei da questão do cortisol, do hormônio tiroidiano e tudo mais. Então, quando você tem uma diminuição, níveis fora dos níveis de excelência de hormônio tiroidiano, você também vai deixar de estimular dentro do seu cérebro uma enzima que é quem transforma um aminoácido chamado tirosina em uma substância, um neurotransmissor chamado dopamina. E essa dopamina é um outro neurotransmissor envolvido nos processos de depressão quando elas estão abaixo dos níveis de normalidade. E aí o que é que vai acontecer? Quando você diminui, por conta dessas alterações intestinais, a serotonina e a dopamina, pronto, tá formado ali o conjunto para poder fazer com que você entre num processo depressivo. E as alterações crônicas relacionadas à deficiência de hormônio tiroidiano de cortisol vão diminuir muito a sua energia e você vai ficar um depressivo sem energia e com insônia. E a gente observando, né, essa sua fala última agora, essa relação, né, que o intestino tem com a depressão, que muitas vezes a gente não acredita que possa trazer essas consequências, e o quanto é danoso, né, para o ser humano, né, observar, né, que existe realmente essa relação, e quanto a alimentação, né, contribui, né, voltando mais uma vez e tocando mais um pouco nessa questão do alimento, o quanto é importante a gente estar comendo de forma mais saudável possível, né, o nosso corpo, né, os nossos órgãos agradecem. E aí, pensando, né, nessa questão dessa constituição alimentar, nesse equilíbrio, nesse bem-estar, né, a relação, né, se eu poderia falar um pouco mais, dos desequilíbrios dos estrogênios. Posso, sem dúvida, sem dúvida. Vamos comparar a nossa produção hormonal, as nossas reservas hormonais. Eu sempre falo isso, quem me acompanha já de longa data, como se fosse uma conta bancária, né? Isso. Então você imagina que até os 20 anos de idade, o nosso corpo, ele deposita nessa conta mais do que aquilo que ele saca. Entre os 20 e os 30 anos é o maior equilíbrio que a gente tem. Na mesma proporção que ele deposita, ele também saca. A partir dos 30 anos, a gente começa a inverter essa situação. A gente começa a sacar dessa conta mais do que aquilo que a gente deposita. E o que acontece? Aqui, mais uma vez, a gente tem um conceito oposto, né? A medicina cartesiana fala assim, olha, nós envelhecemos e os nossos hormônios caem. Mas a coisa é o contrário. Os nossos hormônios caem e por isso é que a gente começa a envelhecer. Lembrando que envelhecimento é o período da vida onde a gente começa a desenvolver doenças características do envelhecimento. E aí o que é que vai acontecer? Já falando de toda essa questão do estresse de alimentação, que pode gerar não apenas depressão, distúrbios de ansiedade, mas também obesidade. Essa obesidade, eu sempre falo para meus pacientes, olha, a gordura visceral é a coisa mais inútil que você pode carregar dentro de você ao longo da sua vida. Porque além dela produzir substâncias inflamatórias, ela vai produzir também uma enzima muito chata para a gente, chamada aromatase. E por que essa enzima eu digo que ela é chata? Porque a grande função dela é de transformar grande parte da nossa testosterona, não apenas a masculina, mas a feminina também. Sim. Mulheres também têm testosterona. De transformar a testosterona em hormônio feminino. E não apenas no hormônio feminino chamado estradiol, mas um outro hormônio feminino muito ruinzinho chamado estrona. E por que essa estrona é um hormônio ruim? Porque se ela estiver muito elevada por muito tempo, ela é indutora de câncer. Não apenas de câncer de mama, mas câncer de ovário. E nos homens, principalmente em câncer de próstata. E qual é o outro problema disso, fora a questão do câncer? O outro problema disso é que o excesso de hormônio feminino, no caso da mulher, o excesso de estradiol e estrona, em detrimento da progesterona e da testosterona, vai provocar uma coisa chamada predominância estrogênica, que é um excesso de hormônio feminino. E o que isso vai proporcionar? Um grau de irritabilidade absurdo. Mulheres que entram naquela TPM que falam assim, olha, a minha TPM, quando eu tenho, o quarteirão inteiro sabe, eu fico quase surtada, né? Isso.
E isso é muito ruim, porque aumenta também a questão de cólicas menstruais, enfim, uma série de outros problemas relacionados ao excesso de hormônio. E nos homens a mesma coisa, né? As pessoas perguntam para mim, Ronald, homem também pode ter TPM? Eu digo, pode, só que a do homem é pior. Porque o homem, quando ele tem gordura visceral que diminui a testosterona, ele perde a segurança, a autoconfiança que a testosterona proporciona e vai ficar com excesso de hormônio feminino. Então, aquilo que a mulher experimenta alguns dias por mês, na TPM, o homem começa a experimentar o mês inteiro. Olha isso. E isso, Valesca, você sabe muito bem que é terrível para você, para os seus relacionamentos pessoais, familiares, relacionamentos de trabalho. Ninguém aguenta viver com uma pessoa estressada e tensa 24 horas por dia, né? Exato, exatamente. E aí a gente, em andamento, né, com relação à alimentação ainda, né, tem se ouvido muito nos últimos tempos a questão do jejum intermitente. Ele é saudável, é recomendado? De que forma isso pode estar acontecendo? Tá. O jejum intermitente, é bom que a gente deixe bem esclarecido aqui, que ele não é uma dieta, não é uma coisa que a gente passa como uma dieta. Ele é uma estratégia. Ronald, mas é uma estratégia para emagrecimento? Ele até funciona, e funciona muito bem, diga-se de passagem, em alguns pacientes, na maioria dos pacientes, para a questão de ajudar na questão do emagrecimento. Mas o jejum intermitente, ele tem outra coisa que é fantástica com relação a isso. Ele é capaz de ativar todos os seus genes de longevidade. Ele vai atuar por vias anti-inflamatórias e ele ativa um gene onde vai se encaixar uma substância chamada sirtuína 1. E essa sirtuína 1 é capaz de aumentar o tamanho dos seus telômeros, que é aquela pontinha que a gente tem nos nossos cromossomos, que é quem determina o quanto tempo a gente vai viver. Você já deve ter conhecido pessoas que têm uma qualidade de vida muito ruim, né? Isso. Que fumam, que bebem e tal, e que vivem até os 80, 85 anos de idade. As pessoas falam assim, mas meu tio que morava lá no interior, bebia e fumava e vivia até os 85 anos de idade. Tá, primeiro a qualidade de vida que ele deve ter passado até os 85 anos de idade não deve ter sido uma qualidade de vida tão boa. E segundo, que aquilo ali é um ponto fora da curva. Existem alterações genéticas de algumas pessoas que fazem com que você tenha um tamanho de telômero maior, né? Então, se essas pessoas não forem acometidas por uma doença mais importante, um câncer, um infarto, um AVC, elas até conseguem estender a sua qualidade de vida. Né? E o jejum intermitente, ele é fantástico nesse sentido. Ele consegue estimular os seus genes da longevidade e consegue também favorecer com que você aumente ali a proporção de queima da sua gordura. Porque vamos pensar direitinho. A gente precisa produzir ATP. ATP, para as pessoas entenderem, é energia. E esse ATP, ele é produzido dentro de uma organelazinha celular chamada mitocôndria. Então você imagina, toda vez que o seu corpo precisa de energia, ele tem que ativar a mitocôndria. Mas se você está comendo ali de 3 em 3 horas, toda vez que tem qualquer coisinha, você bota um carboidrato para dentro, você vai deixar as suas mitocôndrias mimadas. Você, né? Não vai fazer com que ela consiga trabalhar para mobilizar a sua gordura como fonte de energia. E isso vai gerar uma série de substâncias inflamatórias dentro do nosso corpo que vão aumentar o dano a essas mitocôndrias, diminuindo a quantidade de mitocôndrias e fazendo com que você produza ao longo da sua vida uma quantidade muito menor de ATP. E isso aí vai gerar uma série de doenças, inclusive fibromialgia, enfim, todas essas doenças aí características do processo de envelhecimento. E existe, né, uma forma de fazer esse jejum intermitente, ele é único, né, ele é personalizado, como é que acontece essa formulação para esse jejum intermitente? Tá. Como tudo nesse modelo de medicina, tem que ser personalizado, né? Eu, por exemplo, no começo, quando eu estava lá nos primórdios, como eu falei com você, eu não conseguia fazer jejum intermitente. E aí as pessoas falam assim, Ronald, mas se eu fizer um jejum intermitente aí, com 12 horas, mais do que 12 horas eu não consigo, se eu fizer 14 horas eu vou ter dor de cabeça, eu passo mal. Isso aí são causas específicas. Normalmente, quem se sente mal com jejum intermitente é porque tem níveis de insulina elevados, alterados. Então, se você tiver resistência à insulina, com excesso de insulina, você vai acabar entrando num processo de hipoglicemia
E aí, se você não comer, você realmente passa mal. Você vai ter aquela sudorese, taquicardia, sensação de desmaio. E isso tem que ser identificado. Então, o jejum intermitente não é a pessoa simplesmente falar assim, eu vou fazer um jejum intermitente porque é saudável. Não. Você tem que fazer todos os seus exames antes, dosar a sua insulina, a sua hemoglobina glicada, você vai dosar todos os seus marcadores inflamatórios. Se você não tiver nenhuma contraindicação importante, a gente pode sim dar início a um jejum intermitente. Quanto é o mínimo que a gente pode fazer? Eu sempre brinco também com meus pacientes, 12 horas qualquer mortal é capaz de fazer. Sim. Né? Vamos supor, você janta ali às 8 horas da noite e vai tomar café às 8 horas da manhã. Então, se você começar com essas 12 horas aí para se adaptar, legal. Conseguir ficar adaptado, 12 horas para mim, tá beleza. 14 horas, vamos partir para 14 horas. Tá, foi difícil no começo, mas estou adaptado com 14 horas, 16 horas. Então, mais do que isso aí, a gente não consegue ver resultados assim tão mais expressivos, né? Você fazendo de 16 horas, conseguindo fazer pelo menos aí umas 4 ou 5 vezes por semana, você já vai conseguir resultados espetaculares. Mas lembrando sempre, tem que ser individualizado e não é para qualquer um. Dr. Ronald, você também dá consultoria para os médicos, né? Como é que funciona isso? Sim, nós fazemos parte de um grupo, né? Eu sou o coordenador do grupo Longevidade Saudável aqui em Pernambuco. E aí eu participo com o Dr. Ítalo Rachid, que é o meu professor, meu mestre, que é o presidente da Sobraf, e eu tive a honra de ser escolhido como vice-presidente na última eleição. E aí, muitos desses médicos que estão caminhando nessa área, começando, né, nessa área de longevidade, modulação hormonal, quando eles precisam de uma assessoria, a gente faz essa assessoria, mesmo que remota, discutindo, orientando, enfim, fazendo essa assessoria aí para que eles tenham mais segurança na condução dos seus casos clínicos. Você também tem um instituto, né, Ronald? Sim, a gente tem um Instituto Ronald Canejo e nós trabalhamos lá, eu e minha esposa, Fabiana Canejo, que é nutricionista funcional. E hoje é porque esse modelo de medicina não consegue caminhar separado da nutrição funcional, né? Então uma coisa obrigatoriamente tem que estar ligada à outra. E a gente atende aqui no Rio Mar dessa forma integrada. Então, eu como médico atuando nessa área de longevidade e ela como nutricionista funcional. Ok, deixa aí as tuas redes sociais, o teu contato para os nossos telespectadores. Joia. O meu Instagram é @dr_, que é aquele risquinho embaixo, Ronald Canejo. E lá eu tenho vários vídeos que a gente coloca para poder ir orientando o pessoal. Tem também o meu site, que é www.ronaldcanejo.com.br, e lá também eu disponho várias informações, vídeos aí para o pessoal que tiver interesse nessa área. E qual o telefone de contato, doutor? É o 3034 2211 e o celular é o 99318 6017. E esse aí é o WhatsApp também para as pessoas que quiserem entrar em contato. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores, doutor Ronald. Bom, a mensagem que eu tenho que deixar para todo mundo é a lembrança de um senhor muito idoso que chegou no consultório com 90 anos de idade, trazido pela filha, e que falou para mim assim, olha doutor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou muito velho, eu estou perto de morrer. E eu falei para ele assim, olha, o senhor acredita em vida após a morte? Não precisa me dizer nem qual é o seu credo. Ele falou assim, não, eu acredito que a nossa vida não para por aqui. E eu falei para ele assim, tão importante quanto o senhor acreditar em vida após a morte, é o senhor acreditar que existe vida antes da morte. Então eu não sei, o senhor não sabe quanto tempo ainda vai viver. Isso. Mas o que a gente quer é que esse tempo de vida que você ainda tenha, que seja na sua maior qualidade possível, na sua plenitude. E é isso que eu desejo a todos vocês, né? Que comecem a olhar com muito mais carinho para a sua saúde. A nossa saúde é o nosso maior bem, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida em qualidade de vida e em saúde, para que você consiga viver como uma lâmpada, minutos antes de você se apagar, ainda estar brilhando na sua intensidade total. Ok, obrigado. Vou pedir para que vocês acompanhem-nos através do blog www.revistagoodpe.com.br, o YouTube GoodPE Comunicação, o Facebook Revista GoodPE, Twitter Revista GoodPE e o LinkedIn Pedro Vidal. Tenham todas uma boa semana e até o próximo programa.